Eleições 2016. Nesta terça-feira, o Jornal da Nereu, segunda edição, dá sequência à entrevista com os candidatos a prefeito de Blumenau. Ontem foi a vez de Ivan Nats, do PDT. Hoje é a vez de Valmor Schiochetti, do PT, Partido dos Trabalhadores. A ordem foi definida em sorteio realizado no dia 15 de agosto. São 24 minutos divididos em 2 blocos. Essa entrevista está sendo gravada em vídeo e depois que todas as entrevistas forem realizadas, nós estaremos colocando os vídeos no informe blumenau.com. Candidato Valmor, obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Nereu. No ano passado e nesse ano em Blumenau se mobilizou em manifestações públicas contra o governo do PT e pedindo o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Foi a cidade catarinense onde ocorreram as maiores mobilizações em Santa Catarina proporcionalmente. Essa semana começa o julgamento definitivo da presidente afastada no Senado da República. A minha pergunta para o senhor: qual sua avaliação sobre o processo de impeachment e como o senhor vai se apresentar para o eleitorado de Blumenau? Boa tarde, candidato. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nereu. Alexandre, sobre este tema, eu entendo que a população brasileira já está percebendo claramente de que o afastamento da presidenta Dilma se trata de uma saída não democrática para as instituições no Brasil, particularmente o Poder Executivo, e de que o resultado do afastamento da presidenta Dilma significa a ascensão, a chegada ao poder de forças políticas que vão promover uma profunda desorganização dos direitos dos trabalhadores e das políticas sociais construídas nos últimos anos. Então, esta percepção, eu acho que a população já está começando a ter da conjuntura em relação ao afastamento da presidenta. Esta semana mesmo, o Ministério Público já há reconhecimentos claros de que um conjunto de denúncias factuais utilizadas na imprensa não se confirmaram. E, portanto, nós precisamos ter clareza de separar os erros cometidos daquilo que, de fato, é uma estratégia de setores da sociedade brasileira para afastar uma força política do governo do nosso país. Aqui em Blumenau, Alexandre e ouvintes, nós vamos fazer o debate tranquilo. O debate sobre o que aconteceu, o debate sobre a política, o debate sobre a necessidade de reinventarmos os processos políticos e apresentarmos para nossa cidade uma proposta de um novo jeito de governar a cidade. Candidato, vamos começando a falar sobre segurança pública. Segurança pública é uma responsabilidade do governo do estado, mas eu quero saber a sua proposta, caso o senhor seja eleito prefeito de Blumenau, e eu lhe pergunto, está previsto no seu plano de governo a criação de uma guarda municipal ou de uma guarda municipal armada? Alexandre, sobre esse tema da segurança pública, na verdade se trata de debatermos com clareza a situação da violência urbana. As causas da violência urbana, quais são as razões pelas quais temos essa situação de insegurança das pessoas. E os primeiros elementos nos permitem afirmar que existe uma relação entre violência urbana e consumo, uso, tráfico de drogas. Portanto, nós precisamos ter uma política para enfrentamento da questão da violência urbana, associada a uma política de enfrentamento ao tráfico das drogas na nossa cidade. Então, essa é uma questão objetiva. Segunda questão, nós entendemos de que não cabe ao município promover mais armamento das pessoas. Nós defendemos sim que o município tenha
instituído é um serviço de guarda patrimonial do município, de maneira em que, tendo protegido os espaços públicos, nós também possamos estender esta proteção à vizinhança de todos esses espaços. Entendemos que aí é uma ação do poder público municipal bastante clara. Então, não defendemos guarda armada municipal para enfrentamento do problema da violência. Isso não significa que nós não defendemos a necessidade de que o governo estadual, que tem a responsabilidade, implemente uma política de segurança com efetivo necessário e com um método necessário de policiamento para garantir segurança e tranquilidade para a nossa população. Candidato, só não ficou claro, caso o senhor seja eleito, Blumenau vai contar com uma guarda patrimonial? Isto. Nós estamos propondo a instituição de uma guarda patrimonial para o município de Blumenau. Com relação ao transporte coletivo, existe um edital que está em vias de ser lançado, deve ser lançado a promessa da atual administração que seja lançado até o final desse mês e provavelmente o resultado vai sair na primeira quinzena de outubro. Qual é a sua posição e, caso eleito, o senhor pretende tomar alguma ação para reverter esse edital? No caso do transporte coletivo, Alexandre, temos de ter clareza de que se trata de um processo de licitação dos serviços. Portanto, o município está entregando o serviço de transporte coletivo para uma empresa privada. Do processo licitatório, nos preocupam duas coisas. Uma, que o processo licitatório, ele precisaria ser organizado para garantir o funcionamento adequado do sistema. Então você não faz uma licitação para que o poder público ganhe dinheiro. Você faz uma licitação para que os usuários possam ter um serviço de transporte de qualidade a um custo adequado àquele serviço de transporte. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é, feito o processo licitatório, cabe ao município poder de regulação do sistema e fiscalização do serviço. Nós implantamos um serviço integrado de transporte coletivo no município em 1997, que funcionou com qualidade. Por quê? Porque tínhamos uma política clara, nós tínhamos um poder público via CETERP com capacidade de fiscalizar, controlar a ação das empresas e garantir com que o serviço fosse feito com qualidade. Se foi possível em 97, é plenamente possível agora. Temos um outro detalhe. Naquele momento, nós tínhamos 3 empresas. Muito provavelmente, o resultado da licitação vai ser uma única empresa e de fora da cidade com muito poder econômico. Então, nós precisamos dotar o município e a sociedade de Blumenau de uma força de controle muito maior, por meio do Conselho Municipal. Então, entendemos de que a participação da sociedade, uma capacidade de gestão do poder público, poderá sim dotar o serviço de transporte coletivo da qualidade para atender às necessidades da nossa população, da nossa gente. O senhor vai rever, então, o edital de transporte coletivo, caso seja eleito? Se o edital não for centrado na organização do serviço e se o edital não der ao município condições de regular, fiscalizar, controlar e garantir o serviço público de transporte com qualidade, sim. Mas o senhor já chegou a tomar, porque o edital já é público, o edital já é de conhecimento da população. Talvez tenha pequenas adequações para serem feitas. Dentre essas adequações, fundamentalmente a questão do valor que as empresas vão ter de pagar para acessar o contrato. Então tem um conjunto de elementos, sim, que nós precisamos rever e adequar. Mas isso precisa ser visto dentro de uma política. Portanto, um edital, ele não é a política de transporte coletivo. É isso que nós precisamos entender. O edital é apenas a contratação da empresa. A política de transporte coletivo é muito mais ampla. E esta política de transporte coletivo na qual um edital ou contrato de uma empresa se situa. Então, nós temos clareza da política que nós precisamos. E nós vamos ter de adequar o edital a esta condição. Seria muito importante que no edital
houvesse uma preocupação, que não existe hoje, de centralidade da contratação do serviço para garantir o funcionamento adequado do sistema. Isso é fundamental. Candidato, com relação à polêmica Ponte do Centro, havia já um projeto aprovado na ponte ao lado da atual Adolfo Konder. A atual administração propôs uma ponte saindo lá pela rua Itajaí. Qual é a sua proposta com relação à Ponte do Centro? Ela sairá em que local, se é que o senhor vai priorizá-la? A Ponte do Centro é uma prioridade do município desde 2002, quando foi elaborado o projeto Blumenau do Futuro. Já constava do projeto Blumenau do Futuro em 2002 a Ponte do Centro. Este projeto original é que precisa ser implementado, porque este projeto original da ponte é que ele estava associado e integrado à organização do trânsito no centro da cidade. E era em qual localização, candidato? Da Rua Chile. Então, não sei porquê, quais são os motivos, e não foram ainda explicados, da mudança do plano. Então, cabe aos governos seguintes explicar, primeiro, a demora na implementação e na captação dos recursos para um projeto de 2002. Cabe aos governos posteriores explicarem a mudança do projeto, porque não se trata de uma ponte, se trata da organização do sistema de trânsito do centro da cidade. Candidato, e com relação à mobilidade urbana, pegando esse gancho da Ponte do Centro e do transporte coletivo, há um problema que é passar da região sul para a região norte de Blumenau e vice-versa. Tudo precisa ser passado pelo centro da cidade. Qual é a sua proposta? Há uma discussão antiga da ligação Velha-Garcia. O senhor pretende trazê-la de volta? Alexandre, sobre esse tema, de novo. O projeto de expansão, de deslocamento do desenvolvimento da cidade para a região norte é um projeto que a cidade já tinha clareza na década de 90. O projeto Blumenau do Futuro, elaborado novamente em 2002, previa claramente quais eram as obras de infraestrutura e do sistema viário para isto, para a expansão da região norte. Algumas obras foram realizadas. Outras estão em realização. A famosa passagem Velha-Garcia é um projeto bastante ambicioso, que está nos planos da cidade. E nós vamos executar o projeto na medida em que tivermos condições de acessar financiamento adequado ao projeto que não comprometa outras prioridades para a nossa cidade. Isso é muito importante que os eleitores, a população saibam. Todos os grandes projetos são resultado de financiamento. E financiamento implica em endividamento do município. E cabe à população ter muita clareza da capacidade de endividamento que nós temos e a opção sobre o que fazer e o que não fazer. E talvez este seja um dos elementos que vai marcar o nosso novo jeito de governar. Discutir com a sociedade com muita clareza qual é o custo de cada uma das obras e em quanto tempo a nossa sociedade vai ter de pagar a conta, que certamente ficará para os munícipes pagarem desses grandes projetos. Candidato Valmor Schiochetti, do PT, chegamos à metade dessa entrevista, estamos com cerca de 12 minutos, nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, debatemos mais assuntos de interesse da coletividade de Blumenau com o candidato do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura de Blumenau. É um rápido intervalo, nós já voltamos.